Boa noite, irmãos. Graça e paz. Presentes aqui hoje para adorar o nosso Deus nesse dia do Senhor. Bom ver a igreja reunida. Também Deus abençoe aqueles que estão em casa, nos assistindo, em seus lares, por algum motivo não puderam comparecer, mas estão acompanhando conosco esse ato solene de adoração ao nosso Senhor. Antes de tudo, e de iniciar o nosso culto propriamente, os avisos da semana, basicamente a mesma situação que tem se repetido nos últimos cultos. Então, como nós não sabemos qual bandeira estará, qual a situação legal de realização ou não de cultos no próximo domingo, então a gente deixa em aberto. A princípio terá o culto presencial no próximo domingo. Se houver alguma mudança de modo a não se poder realizar, daí nós vamos avisar lá no grupo do WhatsApp. E aí fazendo nossas outras redes sociais também, publicamos no Face, etc. Pelo mesmo motivo, por essa questão do vírus, da pandemia, nós estamos com parte da programação suspensa. Fica complicado se reunir nos lares, por exemplo, nem se reunir quinta e sexta, com essa situação agora. Então, justamente por isso nós estamos mantendo só o culto de domingo, que é o culto solene, o dia do Senhor, e na quarta, quinta e sexta nossas atividades estão suspensas. Então, a princípio, enquanto permanecer essa situação, até segundo aviso, mantemos só o culto de domingo. Bom? Iniciando então a nossa liturgia, irmãos, o nosso convite à adoração está em Daniel 2, versículos 20 a 22. Vamos ler todos juntos? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse texto, irmãos, nos lembra justamente daquilo que nós falamos nos nossos últimos cultos, da soberania do nosso Deus. Como Ele reina soberano, dele que vem sabedoria e poder, é Ele quem muda o tempo e as estações, é Ele quem remove reis ou estabelece reis, ou seja, os reis que aí estão e que pensam que mandam muito, somente mandam porque Deus os estabeleceu nos seus específicos lugares. Se o sábio tem sabedoria, é porque ele dá sabedoria. Se o inteligente tem entendimento, é porque ele antes deu. É ele que revela todas as coisas, o profundo, o escondido. Nada está em trevas para ele a trevas e a luz é a mesma coisa, porque ele conhece todas as coisas, inclusive aquilo que para nós está em trevas, para nós é mistério, para nós não entendemos, e com ele mora a luz. Glória então ao nosso Deus por isso, esse Deus que nós nos reunimos aqui para adorar. Então, vamos dirigir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vozes nesse momento para Deus em uma oração. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque Tu estabeleceste este dia do Senhor, dia em que a Tua igreja se reúne para adorar a Ti. Isso é glória para o Teu nome e é bem para as nossas almas. Como é bom, Senhor, que depois de uma semana de trabalho, de fadiga, semana na qual Tu também estava presente conosco a cada segundo, Tu não está só aqui nos esperando, mas como é bom, Senhor, podermos ao final da semana, nesse dia separado por Ti, nos reunir para fazer o nosso Shabat, para descansar, Senhor, em Ti, na Tua palavra, na família que Tu nos deste e na Tua igreja, que é a nossa família da fé. Conduz, Senhor, os nossos corações em uma adoração sincera, em uma adoração íntegra, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados, porque Tu os conheces. Todos aqui somos pecadores e dependemos da Tua misericórdia. E se olhares, Senhor, pecados, quem subsistirá? Mas contigo está a misericórdia, para que sejas temido. Damos graças por isso, Senhor, e por tantas promessas de segurança dispersas por toda a Tua palavra, que visa a nossa esperança e ao nosso encorajamento. Conduz então o nosso culto, que tudo seja feito de forma ordeira, de forma adequada, com a reverência que é devida ao Teu nome. Coloca cada coração de cada uma das Tuas ovelhas que aqui está presente num verdadeiro estado de reverência, que
cada um de nós sejamos lembrados da grandeza do Deus que está diante de nós, que nos conduz todos os dias e que agora nos chama para estar diante dele, o adorando e recebendo de ti aquele alimento que só tu pode nos dar como nosso pastor. Te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os nossos hinos, como no último culto nós cantamos 2 hinos novos que diziam respeito à vitória de Cristo, que é Jesus triunfante e Cristo que vence, eu acho, nós vamos repetir esses 2 hinos nessa liturgia, para não cantar eles só uma vez no último culto e ficar isolado. Então nós vamos repetir eles hoje para justamente irmos praticando e memorizando melhor a letra e o ritmo, etc. Então o nosso primeiro hino de adoração é o hino 281, Jesus triunfante. Nosso convite ao louvor se encontra em Isaías 33, 22 e diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Interessante, não sei se tem alguém do direito aqui, mas talvez até quem não é do direito sabe que no Brasil nós temos uma divisão de poderes, né, entre legislativo, executivo e judiciário. E é interessante que a Bíblia nos diga que o Senhor é aquele que é o nosso juiz, é aquele que é o nosso legislador, que nos deu as suas perfeitas leis da Escritura, e Ele é o nosso rei. Ele não só outorgou uma lei e agora se afastou, mas Ele está presente, reinando e nos chamando ao cumprimento dessa lei perfeita e santa dele. Como é bom que sejamos súditos de um rei tão justo, tão bom, tão misericordioso, tão amoroso conosco. Então, por isso, vamos cantar cânticos espirituais ao nosso Deus. Convido a igreja a se colocar de pé.
sentar, irmãos. A nossa leitura alternada está em Romanos 13. Como de costume, essa não vai ser projetada, então convido os irmãos a pegarem nas suas Bíblias, no papel ou no celular. Romanos 13. Nós vamos ler só do versículo 1 ao 7. Eu vou começar com o 1, vocês leem o 2 e assim nós vamos nos alternando como já estamos acostumados a fazer. Esse texto fala justamente da obediência às autoridades, é o subtítulo que eu tenho na de Genebra aqui. É um texto bem semelhante, Paulo fala aqui algo bem semelhante àquilo que Pedro fala em 1 Pedro 2, quando fala também sobre a submissão às autoridades. Então, vamos começar no versículo 1 e vamos nos alternando. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sensitivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Todos. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós começamos o nosso convite à adoração vendo que Deus é aquele que estabelece os reis. No nosso convite ao louvor, nós lembramos que, embora ele estabeleça os reis, ele é o rei maior, ao qual todos os reis, e aqui eu falo rei não só no sentido de monarquia, mas presidentes, parlamentares, juízes, autoridades em geral, ele é o rei maior ao qual todas as autoridades estão submetidas. E nesse texto, em Romanos 13, agora nós vemos então que essas autoridades, elas só têm o poder que têm porque Deus deu a elas. Da mesma forma que Cristo pôde olhar ousadamente nos olhos de Pilatos e dizer: nenhum poder terias se do alto não tivesse te sido dado. E o que Paulo nos aconselha aqui, ele diz que se é Deus que estabeleceu as autoridades, que estabeleceu esses magistrados, um termo amplo aqui para poder se referir a, como eu disse, qualquer tipo de autoridade, então nós devemos nos submeter a eles, não somente pelo risco da punição, mas também por dever de consciência, ou seja, a nossa consciência para com Deus que estabeleceu essas autoridades. E eu acho interessante, eu não sei se eu cheguei a falar isso no culto, quando a gente teve a nossa reflexão em Lucas 2 sobre a soberania de Deus, mas os dois apóstolos que recomendaram, que ordenaram a submissão à autoridade, estavam falando das autoridades do Império Romano, que é o que vigia, os dois apóstolos, Paulo e Pedro, ambos pereceram sob a autoridade desse império, e ainda assim comandaram aos cristãos que fossem sujeitos a ele por dever de consciência. Então, lembremos sempre disso no nosso proceder diário e com a esperança de que mesmo quando as autoridades tomam as ações injustas, nós lembramos que existe um Deus que é o Rei Supremo e que ele um dia estabelecerá toda a justiça perfeita e julgará a nós e a eles também.
sem distinção de posição ou de autoridade naquele dia. Vamos então cantar o mesmo hino que cantamos no último culto, nesse momento da liturgia, o hino 275, Cristo venceu, e nesse momento nós vamos poder honrar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É um privilégio para nós poder contribuir para a causa e poder adorar a Deus não só com a nossa voz, não só com a nossa mente, com o nosso coração, mas também através dos nossos bens. Lembrando sempre, o princípio que sempre diz o pastor, nós oferecemos antes a nossa vida a Deus. Depois é que nós oferecemos o louvor dos lábios, oferecemos as orações, oferecemos o louvor através dos bens. Antes de tudo, é a nossa vida que deve estar entregue como oferta diante do Senhor. Então vamos entoar esse hino 275. Convite à edificação são dois textos, dois versículos. Primeiro Daniel 6:10, que vai até onde tem os 3 pontos ali, a reticências, e depois Atos 5:29. E o texto de Daniel diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E o versículo em Atos 5:29 diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer
a Deus do que aos homens. Textos como esses, irmãos, nos mostram que, embora tudo aquilo que nós refletimos sobre Deus ser o Rei Supremo, sobre as autoridades dele, as autoridades do mundo serem ordenadas por ele, ainda assim há situações em que é lícito ao crente voltar-se contra, desobedecer essas autoridades. E é quando elas nos pedem algo que seja em desacordo com a Escritura. No caso de Daniel, foi um decreto publicado pelo rei, por influência dos sátrapas que odiavam Daniel, de que não se pudesse orar a nenhuma outra autoridade por um período de tempo, que não ao rei, né, diretamente ao rei. E Daniel nos é dito que ele já sabia que a Escritura estava assinada, então não foi sem querer, não pegaram ele desprevenido, ele sabia que tinha aquela lei, sabia que a penalidade ia ser jogada nas covas dos leões. Ele vai para um quarto que fica em cima de sua casa, onde havia janelas abertas. Nessa época os judeus tinham o costume de orar voltados para o local onde estava o templo, em Jerusalém, e aqueles não estavam em Jerusalém, estavam, né, no exílio, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, e o texto ainda nos diz que é como costumava fazer. Ou seja, não é que Daniel viu, a lei está dizendo para não orar, então agora eu vou lá para me exibir. Não, este era o hábito dele, de uma vida de adoração e de dedicação ao Senhor, e quando veio algo proibindo isso, então ele simplesmente entendeu que ele seguiria aquela vida dele de adoração ao Senhor, porque aquela lei não havia motivo nenhum, não havia motivo para aquela restrição, a não ser um impulso malicioso por parte dos sátrapas. E a situação em Atos, que é relatada, é quando os judeus tentam proibir aos apóstolos, a Pedro e os demais apóstolos, de pregar o nome de Jesus. E eles dizem, então, conjuramos a vocês que não falem mais do nome desse tal de Jesus. E aí eles olham claramente nos olhos dos judeus e dizem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, com essas considerações em vista, vamos passar a nossa pregação, cujo tema é responsabilidade civil e religiosa, e que o pastor vai estar nos trazendo na noite de hoje. Então, eu queria convidar o pastor a subir aqui e nos trazer a pregação de hoje. Boa noite, amados. Boa noite. A graça, a paz, misericórdia do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, conduzindo-vos sempre de graça em graça, de lutas em lutas, não é? Nesse caminhar diário com Ele. Pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade de ter esse período de junho e julho de férias ali em casa, lá em Caldas Novas, juntamente com a Rebeca, o Joeli, os seus filhos, e também o Tiago, a Úrsula e os filhos que estiveram lá conosco, desfrutando um pouquinho da companhia deles. Foi muito bom, foi muito gostoso, mas a nossa mente nunca saía daqui da igreja, da preocupação com o andar da situação que a gente enfrentava aqui, tem enfrentado nesse período de Covid. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de assistir os cultos, né, Delma, lá com o Lucas nos ajudando, e eu não tenho palavras assim para agradecer ao Lucas e a todos vocês que têm se envolvido com o trabalho, têm dado as suas vidas pela causa do Senhor Jesus. Sei que Ele recompensará a cada um segundo aquilo que lhe aprover como soberano que Ele é. Então, para mim só existe mesmo um agradecimento de poder contar sempre com vocês quando encontramos em situações como essa. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, e o propósito, na realidade, desse Evangelho, ao falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, desde o princípio a gente está vendo como Lucas, ele parece que consegue captar cada uma daquelas situações e fazer um quadro de cada uma daquelas situações. Naquele quadro a gente
consegue ver e observar todo o proceder do Senhor Jesus Cristo, mostrando que nele, em seu ministério, em suas ações, Deus estava sempre operando o seu eterno propósito. Jesus é a comprovação de que o eterno propósito de Deus, a vontade soberana dele, se realiza infalivelmente. E hoje a gente vai passar por mais um episódio, quando, desde o princípio também, no início do seu ministério, nós observamos como Jesus Cristo encontrou na liderança religiosa daqueles dias opositores ferrenhos que buscavam de todos os meios, de todas as formas, impedir as ações do Senhor Jesus Cristo. E como Jesus Cristo conseguia vencê-los com a sua sabedoria e fazê-los tantas vezes silenciar, como essa situação que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje. Hoje é uma continuação, nós já estamos no capítulo 20 e hoje é do verso 19 ao verso 26. Aqueles que tiverem trazido as suas Bíblias poderão abri-la e acompanhar conosco a leitura desse texto, mesmo que eu tenha que ler durante a meditação, durante a mensagem. É bom que a gente leia todo o contexto, porque já fica na mente de cada um aquilo que nós estaremos trazendo ao coração de vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 20. Lucas, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que sejamos edificados pela sua palavra. Porém, Pai, muito obrigado por ser esse Deus que realizou em Cristo Jesus todo o teu propósito, assim como faz com as nossas vidas também. Quedamos-nos, Senhor, humildemente, diante da tua soberana vontade, porque sabemos que não o fazes de uma forma tirana, mas tu reinas, Senhor, com aquilo que há de mais grandioso, com amor, com justiça, com fidelidade. Tu não pendes, Senhor, para um lado ou outro, qualquer que seja as pessoas, tu não vais fazer jamais acepção. Por isso nós te louvamos e descansamos em ti, e queremos aprender com o Senhor Jesus Cristo, para nos comportarmos, Senhor, de igual forma na sociedade onde estamos inseridos. É a nossa oração e a nossa súplica em nome e no amor do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Responsabilidade civil e religiosa. Vocês podem observar que a mente do cristão, de uma forma geral, vive uma dicotomização, vive uma divisão entre a vida civil e a vida religiosa.
e tende-se nessa distinção fazer uma mais santa do que a outra. Parece que na caminhada, na jornada cristã, esse momento que nós vivenciamos quando nos reunimos em igreja, nós somos mais santos. Mas quando estamos na sociedade, junto com os amigos, junto com os colegas de trabalho, ou junto com qualquer pessoa que seja, nós não temos muita importância, ou talvez não seja muito relevante, viver em santidade diante dessas pessoas. É como se o cristão possuísse duas vestimentas, duas vestes distintas, e quando está em alguma atividade civil, usa uma roupagem que ele entende ser adequada, e quando se está na igreja, muda para outra apropriada para aquele evento, para aquele momento, para aquela circunstância. Essa divisão mental o faz não compreender o pacto da responsabilidade concedida por Deus desde o princípio, onde o homem cuidaria dos seus afazeres, de tudo quanto Deus lhe ordenou antes e depois mesmo do pecado, bem como diariamente teria um tempo também para estar em comunhão mais distinta com o seu Deus. A constatação desta dubiedade faz o cristão viver como em dupla personalidade, onde uma é vista na casa de adoração e a outra quando no cuidado dos seus afazeres. O texto anterior que nós tivemos oportunidade de trazer para vocês antes de entrar de férias, que foi a matéria daquele sermão, nos versos 9 ao 18, versa sobre Jesus Cristo contando uma parábola de um proprietário muito rico de uma vinha e que arrendou para os lavradores maus. Os ouvintes da parábola, depois de concluída toda a história proposta pelo Senhor Jesus Cristo, entenderam que Jesus se referia exatamente a eles, como sendo os arrendatários, isto é, aquelas autoridades que tantas vezes vinham com o intuito de questioná-lo, de se oporem a Cristo Jesus, independente de se ele estivesse fazendo o bem, como sempre fazia, ou até mesmo nos seus momentos de recolhimento. E aqueles arrendatários que nos conta a parábola, maltrataram, despediram vazios os servos que foram enviados por esse rico senhor, espancaram outros e depois chegaram até mesmo a matar o filho do dono da própria vinha. Ilustrando, nós podemos afirmar que, como uma fagulha em pólvora, a parábola atingiu em cheio os opositores de Jesus, e eles se contiveram naquela situação somente porque, diz no texto aqui, que eles temeram o povo. Temeram o povo, visto que uma ação violenta da parte deles contra a pessoa de Jesus Cristo poderia redundar em um motim, talvez de proporções inimagináveis. O verso 19, que começa o nosso estudo, diz exatamente isso, naquela mesma hora. Então, imediatamente após a parábola, que naquela mesma hora, os escribas, os principais sacerdotes, aqueles mesmos que tinham inquirido o Senhor Jesus Cristo, procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Eles entenderam, amados, que uma reação contra Jesus naquele momento, que aparentemente gozava de uma grande popularidade, levaria também a uma reação de Roma, e poderia, inclusive, fazê-los perder privilégios já alcançados até então. Lucas deixa transparecer que a reação dos opositores de Jesus foi imediata, naquela mesma hora. Isto é, no mesmo instante em que acabaram de ouvir
o discurso de Jesus Cristo, eles reagiram, dando a intenção de capturá-lo e de conduzi-lo como prisioneiro. Isso não ficou oculto, tá certo? Eles deixaram transparecer que o desejo deles, naquele momento, quando se sentiram ofendidos com a parábola que o Senhor Jesus conta, em que ele menciona aqueles servos como os profetas que foram mortos, não é, desde muito tempo, e até agora o filho que seria morto também. Eles entenderam perfeitamente que Jesus estava falando acerca deles. Perceberam, entenderam, sentiram que a fala de Jesus era com referência a eles. Assim, foram tolhidos de fazerem o mal contra Jesus pelo temor. Eles ficaram com medo, eles ficaram amedrontados com o povo. O verso 20 diz que eles continuaram observando. Isso não os fez deixarem o Senhor Jesus Cristo, não. Eles continuam observando-o. E observando o procedimento, a maneira do Senhor Jesus Cristo se conduzir, eles subornam emissários que se fingem de justo para verem se o apanham em alguma palavra para entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador de Roma. E eis que, observando, e logicamente era a forma como a gente entende esse observar insidioso, com intenção inescrupulosa, eles subornam, eles montam uma trama, eles escolhem um emissário, um espia, um agente que personificasse algo, isto é, que representassem um personagem justo, correto, alguém que vivia segundo a lei, os mandamentos de Deus. É isso, amados. Alguém que dissimulasse, alguém que fingisse ser uma pessoa justa, que observava as leis num sentido amplo, reto, justo, virtuoso e que guardava os mandamentos de Deus. Estes, desta forma, haveriam, portanto, de surpreenderem o Senhor Jesus Cristo em alguma palavra proferida à viva voz e que expressasse uma concepção ou uma ideia daquilo que se fala, algum assunto que Jesus falaria e que geraria uma disputa ou um processo jurídico. Essa era a intenção deles, esse era o propósito deles ao se aproximarem do Senhor Jesus Cristo. Assim, de forma velada, eles montam esse ardil na tentativa de montarem uma armadilha em que Jesus seria colocado contra o governo de Roma e com a possibilidade até mesmo de atrair a hostilidade daqueles que o seguiam. Havia uma duplicidade na intenção deles. Eles queriam fazer com que Jesus ficasse desacreditado por aqueles que o seguiam, a multidão que seguia Jesus já há tanto tempo, como também pelas autoridades romanas. Esse era o propósito dele. Observe o versículo 21 que diz: então o consultaram, isto é, consultaram o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Esses emissários enviados, eles usam de lisonjas, não é? De uma palavra de agrado, como aquele jovem rico: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Muitos se aproximam de Jesus dessa forma, tá certo? Lisonjeando Jesus Cristo, talvez falando de alguma coisa como que tentando encobrir a verdadeira intenção dos seus corações. Nós sabemos que tu falas, que tu ensinas, não é? Que tu instrui segundo aquilo que está prescrito, segundo aquilo que os profetas falaram, segundo aquilo que nós conhecemos como Escritura. Tu expõe de uma forma correta. É isso que eles falam aqui para Jesus. Os judeus, assim como todos nós, irmãos, não gostavam de pagar impostos, principalmente quando
eram impostos altos e arbitrários. A mesma coisa que nós vivenciamos nos nossos dias, por exemplo, aqui no Brasil. Assim, dependendo da resposta de Jesus, a demanda proposta poderia resultar em colocá-lo tanto contra Roma, não é? Se ele dissesse, não, paguem tributo a César, ou contra os judeus, porque os judeus não gostavam de pagar, e se ele dissesse, não, tem que pagar, então criaria um desentendimento entre Jesus e aquela multidão que não gostava de maneira nenhuma de pagar tributo. Perceberam a intenção deles? Era como se Jesus desse uma resposta de um lado ou de outro, traria algum problema para ele. Esse assunto de pagamento de tributo que resulta em uma revolta é tão antigo quanto naqueles dias de Jesus. No ano 6 depois de Cristo, nos anos de Cristo Jesus, houve uma revolta contra o pagamento de tributo e era conhecido como revolta de Judas da Galileia. Isso acontecia sistematicamente, desde quando Roma dominou sobre os judeus e impingiu a eles o pagamento pesado de tributos, tá certo? Que eles deveriam pagar. E isso causava revoltas constantes. Aqui no Brasil a gente conhece, né, em Minas, por exemplo, a revolta de Filipe dos Santos, conhecido também como a revolta de Vila Rica, que era um movimento nativista, foi ocorrido mais ou menos no ano 1720, durante o período do ciclo de ouro. O quinto consistia na entrega a Portugal da quinta parte, ou seja, 20% do ouro extraído das minas. Um pouco menor do que hoje a gente paga de imposto, né? A gente paga de imposto, às vezes até escondido naquilo que a gente compra. Já está o imposto ali embutido, tá certo? Mas o certo é que aconteceu isso. Então, aquele ouro era fundido em barras. Isso facilitava não somente o transporte, como também evitava o contrabando. E a pergunta capciosa feita a Jesus é essa: é lícito? Isto é, mestre, o pagamento de tributo está de acordo com a lei de Deus? Visto que o valor do tributo correspondia a uma moeda que fora cunhada com a imagem do imperador, a quem atribuíam como uma divindade, e que para si mesmo tinha a pretensão não somente de ser uma autoridade suprema política, como também religiosa e espiritual. Conta-se que esses imperadores, geralmente ele tinha um pajem que andava junto a ele, e aquele pajem não era apenas para tirar um pouco do calor quando ele saía para as ruas da cidade para ser aclamado pelo povo. Não, era para que aquele pajem lhe dissesse continuamente no ouvido: lembra-te que és homem. Quando ele fosse ovacionado e tratado como Deus, aquele pajem ficava lhe dizendo: lembra-te que és homem, lembra-te que és homem. Essa era a forma que ele fazia para que ele não se considerasse um Deus, como foi o caso de Herodes, que também se considerou assim e morreu daquela forma que ele morreu. Algo igual àquilo que Satanás fez quando perguntou a Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A palavra toda já levava Eva a cortar a conversa ali. Toda trama diabólica tem o agir de Satanás, e Jesus entendeu aonde eles queriam chegar. Jesus percebeu imediatamente o ardil. Jesus percebeu aquela trama, aquela armadilha que eles tentavam lhe impingir. Jesus viu claramente a panologia, isto é, a prontidão deles em fazer qualquer coisa no sentido de dolo para Jesus. Essas palavras de lisonjas usadas ao referirem-se a Jesus não
não era fruto de forma nenhuma devido a uma situação piedosa, de uma solicitação necessária, uma orientação que eles procuravam de Jesus, de uma dúvida que havia em suas mentes ou seus corações. Daí Jesus, com sabedoria, pede que lhe mostrem a moeda, o denário, e indaga a eles o que estava cunhado naquela moeda, o que estava impresso. E sem tempo de eles cogitarem, sem tempo suficiente para isso, porque Jesus lhe estava a indagar, lhe respondem de bate-pronto, imediatamente, de César. Jesus pergunta, né, qual é o retrato que está cunhado aí na moeda, o que é que tem escrito na coisa? Ele diz que é de César. Assim como nossas moedas aqui no Brasil, o denário também ele trazia uma imagem do imperador Tibério César, e ao redor daquela efígie estava escrito Tibérios César Augusto, filho do divino Augusto, e no verso, sumo sacerdote. Tá certo? Assim era cunhada, né? Tinha como se fosse o busto dele, o rosto dele, né? Igual as nossas moedas tem aí. Em vez de ter República Federativa do Brasil, alguma coisa desse sentido, né? Aí tinha esse dizer. E na cara, né? Na coroa, aí tinha sumo sacerdote. Era assim que tinha nessa moeda. Diante de tal resposta, olha como Jesus é incisivo. Jesus é cirúrgico na sua maneira de falar, de tratar das situações. Ele fecha a discussão. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César. Paulo escreve a Romanos, e o Lucas teve a oportunidade de ler aí o texto de Romanos, no capítulo 13, de 1 a 7, né, que trata exatamente dessa questão relativa à responsabilidade perante o governo, bem como a responsabilidade espiritual, porque Paulo não trata apenas da responsabilidade que cada um dos judeus tinha para com as autoridades, posto que, para Paulo, as autoridades são constituídas por Deus, boas ou más, para o bem ou para o mal, elas são constituídas por Deus e estão ali para serem obedecidas. E aí Paulo faz aquela orientação que o Lucas teve a oportunidade, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. É assim que é feito, tá certo? Independente de ser um governo desse ou daquele partido político no Brasil, todos nós devemos, àqueles que estão constituídos como autoridade, obediência. Quer gostemos ou não daquilo que a nossa justiça, ou o nosso legislativo, ou o executivo faça, gostemos ou não, a gente está sujeito a eles. Por quê? Porque as autoridades que existem são instituídas por Deus. Nenhum subiu ali por vontade própria ou vontade de alguém, não foi Deus quem colocou eles lá. Ele usou o sufrágio, lógico, mas foi ele quem colocou. Vocês querem ver uma pessoa que não chegou lá? Tancredo Neves. Não era para ele assumir a presidência do Brasil. E ele não passou. Teve que se submeter, pouco antes de assumir o governo, a uma cirurgia, e daquela cirurgia ele faleceu. Mas ele não assumiu, porque quem manda e coloca lá é Deus. Os homens quiseram colocá-lo, mas Deus não queria, e ele não foi presidente de forma nenhuma. Por isso que Paulo diz, olha, vocês estão sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas pelo dever da consciência. Por esse motivo também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. Mas a quem honra, honra. Podemos considerar algumas coisas que Jesus levou a essa dedução, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, honrar a Deus não significa que nós podemos desonrar a autoridade. Mesmo que esta seja tão má quanto verdadeiramente eram aqueles naqueles dias em que Jesus diz isso, porque ele foi levado à crucificação, que era uma forma romana de execução.
E é o mesmo Deus que as retira, porque é soberano, como o Lucas teve a oportunidade de mencionar nesses últimos sermões que ele trouxe para o nosso coração. Jesus deixa claro que os impostos devem ser pagos, restituído, portanto, ao imperador o que lhe era devido. E isso não foi somente nesse momento aqui. Já em outra oportunidade, ele deixou claro, quando ele dá uma ordem, por exemplo, a Pedro, lá em Mateus 17, 24 a 27. Aqueles mesmo que gostam de inquirir, chegam, né? Jesus chega a Cafarnaum, eles dirigem-se a Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e perguntam: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E aí Pedro disse: sim, respondeu, sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Lógico, se um rei domina um outro reino, ele vai cobrar imposto daquele outro reino que ele dominou. Se Roma dominou sobre os judeus, ele vai cobrar imposto deles. Roma não pagava imposto, quem pagava imposto eram os judeus e todas aquelas nações que eles já haviam dominado até então. Respondeu Pedro: dos estranhos. E Jesus lhe disse, porque quem estava cobrando imposto geralmente é judeu, tá certo? Era um judeu, era um contratado pelo romano para cobrar imposto, e era por isso que os judeus não gostavam deles, né? Não gostavam. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estéter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Paga o tributo. Você vai pagar o tributo? Então paga o tributo. Tá certo? E aí, Pedro faz isso e paga sim o tributo. Amados, nós devemos a Deus o que é de Deus. Como seus servos, não podemos jamais, em tempo algum, omitir e prestar serviço do que lhe é devido, fazendo sempre de gratidão, com alegria, dando-lhe glória. Se alguém retém o que é devido a Deus, conspira contra Deus, conspira contra o seu filho. Verso 26 diz: não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Certamente aqueles falsos piedosos indagadores jamais esperaram a resposta de Jesus que fosse acima da sua sagacidade. Eles não podiam imaginar que eles que vieram colocar Jesus numa armadilha, agora se veem de presos nela, tá certo? Presos nela. Com certeza, a resposta de Jesus dá ênfase não somente ao pagamento devido, ainda que discordante, mas principalmente o não negligenciar ou tentar por outros meios justificar a não devolução do que seja efetivo de Deus à honra que lhe é devida. Diante de tão brilhante resposta, os espias viram-se reduzidos ao completo silêncio. Como contradizer? Como ser contraditório diante da afirmativa daquele que é o Senhor, a sabedoria personificada, se não em uma retirada estratégica, como Mateus registra, né? Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram-se, né? Foram. Aqui eles apenas ficam admirados, né? Porque não conseguem apanhar Jesus diante do povo e, admirados da sua resposta, silenciam, calam-se. Mas eles não foram apenas calados, eles tiveram que se retirar. Concluindo, irmãos, nós somos cidadãos de 2 cidadanias. Uma, aquela onde nós nascemos, onde nós residimos, onde nós trabalhamos, onde nós mantemos a nossa família, tá certo? A outra, aquela a qual fomos transportados e feitos filhos de Deus. Aquela cidade celestial, o reino que ansiosamente aguardamos, e não somente aguardamos, mas oramos: venha o teu reino, venha o teu reino. Deus nos criou, irmãos, e nos deu obrigações,
entre as quais trabalhar, entre as quais ser produtivos, servir a comunidade onde estamos inseridos. Fez também o Senhor Deus os magistrados, os governantes, aos quais se paga tributo com o propósito de reinvestir em benefícios à população, principalmente a mais carente. Reconheço que a cidadania terrena não observa a retidão, a justiça, como a cidadania celestial, posto que no coração dos líderes serem terrivelmente corruptos e corruptores, e com isso infligem em obterem mais do que seria natural. Contudo, neste caso, existem os fóruns adequados para discussão e busca de formulação de leis mais equitativas e justas. Não é, portanto, a omissão e o sonegar o meio correto de reivindicar justiça. O mais grave é quando se dá mais ênfase no que é de César, e se omite e se tenta negligenciar por medidas que aparentam piedade e que seja devido a Deus. E esse é o X da questão que Jesus aponta aí. Por exemplo, como cristão, eu devo ou não devolver o dízimo e a oferta? É uma discussão que tem circulado muito nas mídias sociais, certo? E eu devo levar em consideração o valor bruto ou o valor líquido? Não posso eu mesmo administrar e doar o meu dízimo a quem eu entenda ser necessitado? Ou do que se refere o dirigir-se ao local do culto? É mesmo necessário, pastor? E todos os dias à igreja? Não é suficiente eu ir somente no domingo mesmo? Quem sabe na escola dominical, ou no culto à noite? Já não é o bastante? Ou por outro lado, outra discussão atual, não posso sozinho em minha casa fazer o que eu faço junto quando estou na igreja? E a resposta de Jesus é uma só: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A responsabilidade, irmãos, perante o mundo e perante Deus é requerida e é apontada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade civil, ela alcança tudo aquilo que tem a imagem do mundo, as suas leis, aquilo que rege as leis de um Estado. E a responsabilidade espiritual, irmãos, abrange aquilo que tem a imagem de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito, a nossa mente, o coração. Devemos dar os nossos semelhantes a Deus. Dai, pagai de volta. Não é somente lícito, mas é também um dever. Se você dá o seu tributo, o seu imposto, não negligencie em dar Deus para as pessoas. Anunciem, proclamem, não se omitam, não se escondam. Deus vai querer o trabalho de cada um de nós, o serviço, a adoração de cada um. Deus nos abençoe e nos faça sempre, não é, entender e compreender a mensagem do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. São momentos assim que nos levam a refletir como temos vivido, como cidadãos da cidade onde residimos e como cidadãos do reino. Ó Senhor, que jamais venhamos a negligenciar para contigo. Somos servos, e como servos tu nos deu a capacidade de administrar. Tu nos tem colocado, Senhor, em lugares diversos, para que ali possamos dar a César o que é de César, o nosso trabalho, a nossa luta,
a nossa fadiga, mas dar a Deus o que é de Deus, anunciando, proclamando, falando, sem cessar, desse reino amoroso de Jesus Cristo. Ó Senhor, não nos deixe jamais, por uma falsa piedade, negligenciar tão grande honra que o Senhor nos deu. E saibamos dar honra, glória, louvor, adoração a esse Deus a quem devemos a nossa vida e a nossa existência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e edificação de Deus o Espírito Santo seja sobre cada um de vós, sobre todos aqueles que amam e aguardam o Senhor Jesus Cristo e lhes são obedientes, hoje e para sempre. Amém.